esse corte aqui para mim é muito importante, tá? Do Crisóstomo. Deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição. O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo. O Supremo Tribunal Federal que está fazendo o processo, não é o Alexandre de Moraes sozinho enquanto indivíduo. Isso é importante de entender por quê? Porque é muito claro que eles, assim como os Estados Unidos, estão tentando fazer uma tática que é o seguinte: eles querem isolar as pessoas. Eu sempre cito para vocês aquele pequeno conto, né? Vieram buscar os judeus e eu não me preocupei. Vieram buscar porque eu não era judeu. Vieram buscar os negros e eu não me preocupei porque eu não era negro. Vieram buscar os homossexuais, eu não me preocupei porque eu não era homossexual. Quando vieram me procurar, não tinha mais quem me defendesse. Brecht. Obrigado, Matheus. Brecht. O que eu quero chamar a atenção é que tem uma estratégia que é você divide, né? Eles estão atacando separadamente o Alexandre para tentar isolar o Alexandre, para derrubar primeiro o Alexandre e depois todo mundo ir ficando com medo na tabela. Os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa em relação à forma que ele faz cobranças internacionais. Ele quer atacar as relações econômicas da China, é evidente. Ao invés de atacar todo mundo como bloco, ele pega individualizado, inclusive coloca desculpas individuais. Aqui no Brasil a desculpa é o Bolsonaro. A Índia agora, como né, é o que eu queria divulgar hoje, que é a notícia mais recente, Índia 50%, vamos lá. Depois a gente volta para continuar a ver o vídeo ali, tá? Com uma tarifa adicional à Índia, numa retaliação pelo fato de o país comprar petróleo da Rússia. Então não pode comprar petróleo da Rússia, não pode ter entrega política local como o Brasil, tudo é desculpa, vocês entendem? Tudo é desculpa. A questão é, essas desculpas são justificações. O motivo real é tentar retardar a economia global para não deixar a China passar. Ao invés de a gente ficar discutindo motivo a motivo, meu Deus, mas então quer dizer que não pode comprar petróleo da... Eles vão inventar qualquer coisa, gente. Vocês entendem? A verdade não é uma questão. Então entenda, o Brasil ter resistido a isso, ter dito, não, uma coisa, outra coisa, vocês não podem meter esse louco, não podem meter essa pala aí e falar da política interna brasileira, etc. Isso foi uma demonstração de força. E aí pode incentivar outros países que demonstrem força. Ele faz os ataques individualizados, entende o que eu quero dizer? No caso, país a país, nação a nação, para enfraquecer o país com as questões internas e forçar uma dissensão, uma disputa interna política, enfraquecer politicamente os países que estão sendo atacados. A Índia tem relações complicadíssimas com a China. Fronteira ali, de geopolítica ali em relação ao Paquistão. Ou seja, a Índia tem uma população quase infinita lá, a maior população da Terra, e a Rússia consegue esse combustível para os indianos. A razão é essa. Não tem razão geopolítica por trás, além dessa. E aí os caras, não, você vai cortar e é isso, e pau na máquina e a gente vai... Cara, é acabar com a independência dos países, né? E não, vai lá e lambe a bota do cara que vai dar certo. Quando o Brasil estava reagindo, tinha muito comentário no YouTube gringo dizendo exatamente isso. Olha, quem dera a gente tivesse um presidente como o Lula. Adiantou ir lá lamber a bota do cara? Então eles têm uma tática muito simples, que é isolar as pessoas. Soltem a mão dele. Você nem gosta dele tanto assim. Aí eles querem pegar vocês esquerdistas que não gostam do Alexandre e falam assim, não, você nem gosta dele, junta com a gente. Você também odeia o STF. Aí você solta a mão do cara. Aí ele cai. Aí eles vão pro próximo. Agora eles estão ameaçando o Mota e o Alcolumbre, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles vão um por um. E olha qual é o discurso. Impiedosamente, um presidente, um ex-presidente, que só pensa em fazer... Só pensa em tentar dar um golpe de Estado, e até agora vocês estão tentando, cara. É muito difícil viver nesse mundo. Não tem condição. Coisas boas para o Brasil. Você acha que se fosse lá o Ciro Gomes, não seria a mesma coisa? Você acha que se fosse lá o cara aí, um Ciro Vermelho qualquer, não seria a mesma coisa? Que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Eles sempre nos orientam. Faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64... Em 64, aí veja o que ele está dizendo. Eu quero gravar esse momento e a gente encerra o vídeo. Ó. Imprensa agiu. A imprensa agiu. A imprensa defendeu o golpe militar. Porque tinha medo do Jango, certo? Porque o Jango, ele estava se apoiando, estava do lado dos comunistas, prometendo fazer reforma agrária. Vocês vão ver isso da boca de comunistas, do Partido Comunista do Brasil. Sabe qual foi o erro da gente? Boa parte do nosso grupo, sabe o que eles não queriam fazer? Eles não queriam defender o Jango. Porque o Jango não era esquerdista de verdade. É o mesmo erro que se está cometendo agora. Quer dizer, passa a geração, a gente não estuda a história. Porque, veja, a imprensa apoiava, eles estão correndo atrás da imprensa. Essa fala é uma fala que pede, se a imprensa virar, tem golpe. Aí veja, boa parte da imprensa virou, exatamente uma parte dizia que, a parte da esquerda dizia, não é esquerda suficiente. A parte da direita dizia, eles estão esquerdistas demais. E não estão segurando o movimento popular. Nesse enfraquecimento de todos os lados, espremido no centro, o governo foi se enfraquecendo. A sensação que dá é essa, né, Mada?
que 2023 foi o 1961, 64, né? Agora, eu falo para a senhora porque a senhora entende de história, mas a maioria desses meninos que assiste web comunista na internet não entende de história. Tem que falar assim, você sabia que teve um 61 de 64? O 90% deles não sabe do que a gente tá falando. Esse foi um dos motivos do racha do partido, exatamente. O Jango se viu isolado, e aí ele falou, cara, não tem condição da gente resistir. Os Estados Unidos parou um porta-aviões nas praias do Brasil, eu vou resistir o quê? Pra gente morrer todo mundo? Vai todo mundo morrer nessa porra. Aí ele foge pro Uruguai primeiro. Aí, se eu tivesse lá, eu ia resistir. Não, se você tivesse lá, você tava acusando o Jango de ser de direita demais. Vocês são tudo mentiroso, pô. Tá, porque tinha essa galera que chamava ele de pelego. E abandonou, e deixou cair. Aí depois junta 60 meninos no Guerrilha da Araguaia. A maioria dos corpos ninguém nem achou hoje. Ninguém achou hoje. 60 meninos aqui, aí usa o Marighella como nome. Ah, não, porque o Marighella é que era bravo, ele foi lá e tal. Ele e 10 meninos morreram. Vão fazer um negócio muito doido. Explodiram uma bomba em Recife. Mataram um militar lá. Todos os meninos que eram comunistas em Recife, todos foram mortos. Estando envolvido ou não. Sobrou só o Cajá, que é a fundação do PCBR. Perdão, no PCR. Todos os outros viraram heróis. Tudo criança, pô. Manuel Lisboa era criança, pô. Não tinha 30 anos o Manuel Lisboa. Vocês estão de brincadeira com o que está acontecendo no país. No Senado, eles estão com 41 votos, dizem eles, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. É a metade do Senado. Sabe de quanto que eles precisam? De 2/3. Acho que são 54 senadores. Basta achar 13 seres humanos, convencer 13 seres humanos. Vocês viram que eu rodei um vídeo do Metrópolis sobre o golpe. O Metrópolis denunciando, mostrando a jornalista deles que quase apanhou lá dentro, que ficou com medo, que não sabia o que ia acontecer. O Metrópolis todo já está virado para o outro lado. Vocês acham que as coisas são ontológicas, né? Ah, esse aqui é o jornal de direita, então eles se... Não é assim. Você vira as coisas. Eles estão trabalhando... Essa fala aqui, ó, é para trabalhar para virar. O Metrópolis já virou. Todo vídeo que eles fazem lá no canal do Metrópolis é mostrando o lado desses caras. É uma virada silenciosa, né? Porque na época de 64, os caras avisavam. Agora a gente tá defendendo isso, claramente. A Globo já tá ensaiando virar. Ó. A imprensa agiu em favor do povo. Tá na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. Eles vão pressionando, eles vão dizendo, olha como a gente sofre, ao mesmo tempo vão pressionando no internacional para dizer que o Trump tem que colocar a punição em cima do senador e em cima do deputado. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 300... Ou seja, a estratégia era essa. Coloca o IOF, faz o negócio ir para o tribunal, mancha a imagem do tribunal. Aí o Hugo Mota brincou com isso, né? O Hugo Mota é um cara normal, que quer seguir a própria vida, que quer ter um papel dentro da Câmara, escrever seu nome nos anais da história, etc e tal. Aí ele brincou com isso. Toma, PT, pressão. Aí vocês dizem o quê? Covarde, PT covarde, PT covarde. Aí o PT foi e tá bom, você vai colocar pressão em cima de mim? Então eu vou pro tribunal, porque isso que vocês estão fazendo é claramente ilegal. Não vou me acovardar. Jogou no tribunal exatamente o que eles disseram que iam fazer. Certo? Então entra a extrema-direita na jogada para colocar pressão em cima do tribunal, dizendo um cara, não pode um tribunal, eles não têm voto. Mesmo papo do nazismo, tá? Então presta atenção, é o mesmo papo do Carl Schmitt. O Carl Schmitt não é uma questão estética, tá? Você joga em cima do tribunal, bota pra fuder em cima da imagem do tribunal, porque o tribunal não tem voto, não é estética. Aí você começa a colocar a população junto com esses caras, junto com a imprensa, junto com os militares, e foi a mesma coisa que o Bolsonaro disse antes deles ganharem a eleição. Ah, coloca um cabo e um soldado para ver se não derruba o cara. Quem é que vai sair na rua em defesa do cara? Eles apostam nisso. Passeata pelo Alexandre. É tática, não é estética. 83 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último... coisa de 64. Aí, eu só quero fazer o último o quê? Vai. Pedido aqui agora para as Forças Armadas. Para as Forças Armadas. Gente, é exatamente a mesma coisa. Ele não foi pedir para a imprensa por estética.
Ele foi pedir para a imprensa exatamente porque ele sabe como é que foi a história de 64. Primeiro veio a imprensa normalizou, disse que o Brasil estava um caos, disse que o presidente Jango não poderia governar mais, porque ele estava muito à esquerda, ele estava muito radical. Ele está dizendo o que está dizendo porque ele conhece a história de como foi. E vocês passando pano para essa merda de webcomunismo, vocês todos covardes, todos enfiados um no rabo do outro, não percebendo a situação onde a gente está, porque não estuda. Ah, não, mas porque o PT não é esquerda de verdade. A mesma coisa. Então eu tô fazendo esse vídeo para anunciar para vocês que eu vou abrir um vídeo de profissionais do jornalismo que estavam lá em 64 e que viram o acontecimento, e vocês vão parar de achar assim, ah, mas tem um lado do bem e tem um lado do mal. Não, eles viram. As pessoas viram, elas mudam de posição a partir de convicção, a partir de pressão popular, até calar sua boca. Até dizer, se você falar alguma coisa contra, a gente caça. Eu vou só jogar o vídeo, eu vou falar nada. E vocês vão ver que tem um monte de coisa se repetindo agora. Tudo com frase pronta. Ah, não, porque a Globo sempre foi de... Não, tem um movimento que acontece. Você vai ver o movimento de cada um dos jornais mudando. Cada um deles. Isso é documentado, isso é datado. Esse negócio foi tão importante para nossa história do país, porque todo mundo que apoiava o golpe militar, depois eles foram surpreendidos que os militares sentaram a bunda e não levantaram mais. Então você consegue ver as pessoas indo de não apoiar a apoiar o golpe, e depois vendo que os militares vão sentar e não vão levantar mais, começaram a não apoiar mais, e todos eles caçados. Todos os que apoiaram o golpe perseguidos. Só ficou o governo militar lá. E quem não falava nada contra. Ah, Kennedy, porra, vocês são burros pra caralho, velho. Tem 1/3 da Câmara que é do PL. 1/3 da Câmara. Sabe quem quer isso? A minha avó aqui. Ela quer o golpe. Pra ter um projeto de golpe, vocês acham que tem que ter um grupo do mal atrás? Um grupo do mal. Tem que ter o próprio capitalismo. Não o próprio capitalismo encarnado, não é a sua tia que quer. Tem militar que não quer e tem militar que quer. Tem um monte de gente que é do agro que acharia uma bosta isso acontecer. Mas tem um monte de agro que quer. Tem um monte de jornalista que não quer, que conhece a história do país. Tem um monte de gente que acha que quer saber, foda-se. Eu quero ver mesmo o circo pegar fogo. Entende? São seres humanos. E a gente tem que virar humano a humano. E não ficar achando que isso é uma questão abstrata. Às vezes é por ideologia, às vezes é por medo, às vezes é porque o dinheiro paga bem, aí eu vou falando, enquanto estiver pagando, e depois eu vejo, eita porra, eu não consigo segurar mais.